Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 2, diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo texto bíblico, pela tua palavra, inspirada pelo Senhor, que nos foi dada nesta noite. Fala com cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós, eu, você, nós esperamos coerência das pessoas? Todos nós. Você espera que as pessoas tenham coerência, eu espero que as pessoas tenham coerência. Mas o que significa a palavra coerência? A palavra coerência significa um agir lógico, autenticidade, agir de forma que faça sentido, agir conforme a sua natureza, agir conforme a sua identidade, de acordo com a sua identidade. Por exemplo, faz sentido, é coerente, é lógico um policial prender um ladrão. Isso é coerente, isso é lógico. O que não faz sentido, o que não é coerente é um policial roubar. Isso é incoerente, porque não está de acordo com a identidade social deste policial. Faz sentido um homem casado ser fiel à sua esposa, ser fiel à sua família, isso é coerente. É isso que nós esperamos de um homem que é casado, que ele seja fiel. Agora, não faz sentido um homem casado ser infiel à sua esposa, à sua família, isso é incoerente. Faz sentido um médico salvar vidas. Agora, não faz sentido um médico tirar vidas. Isso é incoerente. Coerência é viver de acordo com a identidade assumida pela pessoa. E todos nós que estamos aqui presentes, esperamos coerência das pessoas. Todos nós, você espera, nós ansiamos por um viver coerente, por exemplo, do patrão. Você espera que o seu patrão, ele te pague no final do mês, ou não? Isso é coerência. Você trabalhou, você espera que ele te pague, que ele seja honesto, que ele não te defraude. Você espera que um pai seja coerente, que um pai cuide dos seus filhos, que um pai eduque os seus filhos, que um filho respeite o seu pai, que uma esposa seja fiel ao seu marido, que um juiz seja justo, que um político seja honesto, que um empregado seja comprometido. Isso é coerência. E Deus não é diferente. Deus espera que seus discípulos vivam de forma coerente, vivam como discípulos. E como um discípulo deve viver? De que maneira um discípulo de Jesus deve viver? O viver coerente do discípulo, é isso que nós vamos ver nesta noite. O discípulo vive de acordo com a obra que Cristo realizou em seu favor. Como que um discípulo vive? Ele vive de acordo com a obra que Cristo realizou em seu favor. E o texto nos mostra duas atitudes que um discípulo deve ter, que ele deve realizar. Em primeiro lugar, o discípulo oferece seu corpo a Deus.
O discípulo oferece o seu corpo a Deus. Verso 1 diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De que corpo Paulo está falando aqui? Paulo diz: olha, você tem que oferecer o seu corpo. Mas de que corpo Paulo está falando? Paulo está falando do corpo físico. Alguns intérpretes chegaram a propor que Paulo estaria falando da pessoa como um todo. Ofereçam seu ser a Deus. Mas não é isso. Paulo está falando do corpo físico, do seu corpo, das suas mãos, dos seus pés. Havia um movimento, quando Paulo escreveu esse texto, que era chamado de religiões de mistério, conhecido também como gnosticismo. Quando Paulo escreve esta carta, o gnosticismo ainda era algo, no seu início, algo embrionário. E várias religiões pagãs desta época, como o gnosticismo, usavam o corpo de forma promíscua. Eles usavam o corpo em rituais. Eles ofereciam seus corpos ao sexo como uma forma de cultuar os seus deuses. Por exemplo, se você fosse à cidade de Éfeso e você entrasse no templo da deusa Diana, você encontraria ali várias sacerdotisas que na verdade eram prostitutas. Elas vendiam o seu corpo, o dinheiro era voltado para o templo da deusa Diana, e as pessoas tinham relação sexual com estas mulheres como uma forma de culto a Deus, a deusa Diana. Quando Paulo escreve esta carta, as pessoas usavam os seus corpos de forma imoral. Eles também negavam os prazeres da vida. Existia uma linha que se entregava aos prazeres, uma área do gnosticismo, e uma outra área do gnosticismo dizia: todos os prazeres do corpo são maus, porque o corpo é mau. O corpo, ele é uma prisão. Ele é uma prisão para a alma. Nós só alcançaremos a alegria e a felicidade quando a nossa alma for liberta do corpo. Enquanto nós estivermos no corpo, nós temos que massacrar este corpo. Nós não devemos dar prazer a este corpo. Então, uma linha do gnosticismo, eles eram, por exemplo, contra o casamento, eles eram contra o sexo, eles eram contra os prazeres das comidas, eles viviam à base de pão e água. E Paulo diz: ofereçam o corpo de vocês a Deus. É neste contexto que Paulo diz: ofereçam o corpo de vocês a Deus. O que o discípulo deveria fazer com o seu corpo? Versículo 1, a parte B. Apresenteis o vosso corpo. Apresentar o corpo era entregar o corpo. A ideia aqui da palavra apresentar é a entrega que uma noiva faz ao seu noivo no dia do casamento. Ela se entrega ao seu noivo. Ela entrega o seu corpo para o seu noivo no dia do casamento. E Paulo está dizendo isso: nós, discípulos de Jesus, nós devemos entregar os nossos corpos a Deus, como uma noiva entrega o seu corpo ao seu noivo. E nós temos que fazer essa entrega da seguinte forma: deve ser um sacrifício vivo. Imagine um judeu ouvindo estas palavras, um sacrifício vivo. O judeu conhecia a forma de cultuar a Deus através de sacrifícios mortos. Eles matavam as suas ofertas. Eles ofereciam
um cordeiro e eles matavam aquele cordeiro. E aqui Deus diz, não é para matar. O sacrifício, esta oferta deve ser viva. Um corpo para viver para Deus, esta é a ideia. Ofereçam o seu corpo de maneira que o seu corpo viva para Deus. Um corpo dedicado a Deus. Um corpo dedicado a Deus de tal maneira que, se preciso for morrer para Deus, eu vou morrer. Eu entrego o meu corpo vivo a Deus. Mas se for preciso eu morrer para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho num lugar difícil, eu vou morrer. Mas eu estou entregando o meu corpo vivo para Deus. E qual o resultado desta entrega? O verso 1, a parte C. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Paulo está dizendo, quando nós entregamos os nossos corpos, quando o nosso corpo, ele vive para Deus, quando o seu corpo vive para Deus, isso se torna em um culto racional. E o que significa um culto racional? Um culto lógico, um culto coerente, uma vida coerente. Paulo está dizendo que nosso culto a Deus só é coerente, racional, ele só é lógico se entregarmos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso quer dizer? O nosso culto, ele só é coerente se o que nós fazemos no nosso corpo for agradável a Deus. Se o que nós fazemos no nosso corpo não é algo agradável a Deus, não adianta vir aqui no domingo. Culto para Paulo não é cantar bem, não é pregar bem, não é orar com as palavras corretas, não é ter uma boa programação no culto. Nosso culto ele é bem organizado, não é isso. Se lá fora você não cuida do teu corpo e você não oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, você não trata o seu corpo como uma oferta para Deus, Deus não recebe o seu culto no domingo. Não é um culto lógico. Ao lermos a Bíblia, vamos perceber que Deus não se preocupa muito com os detalhes do nosso culto no domingo. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, quantas músicas nós devemos cantar no culto. Você não vai encontrar isso, porque Deus não está preocupado. Se Ele estivesse preocupado com isso, Ele deixaria para nós, olha, vocês têm que cantar 3 músicas, depois tira a oferta, ora e canta mais uma. Deus não está preocupado com os ritmos que nós devemos cantar. Deus não está muito preocupado com o tempo do louvor. Quanto tempo? É 20 minutos? É 30 de música? A Bíblia não diz. Quanto tempo tem que ser a pregação? É 30 minutos? 40? 1 hora? Paulo um dia pregou a noite inteira, disse que o cara caiu da janela, até dormiu, não aguentou ouvir a pregação. Pregou a noite inteira. Quanto tempo deve ser a pregação? Qual o horário do culto? O dia a Bíblia fala, que deve ser no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Mas a Bíblia não fala se tem que ser de manhã, à tarde ou à noite. Qual o horário? Deus não se parece muito preocupado com estes detalhes, mas Deus está preocupado com que vivamos de forma coerente, isso é, que o nosso culto seja lógico. Assim como é uma lógica um policial proteger as pessoas, isso é lógico. Um médico salvar vidas, isso é lógico. Um professor ensinar, isso é lógico. Um discípulo tem que consagrar o seu corpo a Deus,
para que o seu culto seja lógico, racional, coerente. E por que nós temos que fazer isso? Romanos 1, 24. Porque antes de sermos salvos, os nossos corpos eram usados para o pecado. Romanos 1, 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Paulo, quando ele vai explicar o que é o homem sem Cristo, em Romanos capítulo 3, ele vai falar do corpo deste homem. Ele vai descrever o que acontece com o corpo. Romanos 3, do verso 12 ao 15, ele diz: todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas, corpo, são um túmulo aberto. Com suas línguas, corpo, enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, e seus pés, corpo, são ágeis para derramar sangue. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando vocês não tinham a Cristo, o corpo de vocês estava entregue ao pecado, a boca, os pés, a sexualidade, tudo estava entregue ao pecado. Mas aí o que aconteceu? Paulo vai dizer, Romanos 6, 4, mas fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós fomos sepultados simbolicamente por meio do batismo. Por isso que para nós o batismo é por imersão. Tem que ter água. Não vem com não. Tem que ter água. Mergulha, é como se fosse um sepultamento simbólico. Nós somos batistas, né? E o texto diz, simbolicamente nós fomos sepultados, mas nós surgimos, ressuscitamos com Cristo. Para quê? Para nós vivermos uma vida nova. Antes, os nossos corpos eram usados como instrumentos de Satanás para o pecado, agora não. Romanos 6, verso 12 e 13, ele diz, portanto, porque vocês nasceram de novo, vocês têm uma nova vida, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o quê? Os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. O que é um viver coerente, então, de um discípulo? É ele oferecer agora o seu corpo para Deus. Portanto, não dedicar nosso corpo a Deus é incoerente, se realmente dizemos que somos discípulos de Cristo. Se você diz que é discípulo de Cristo, mas o seu corpo não é ofertado a Deus, Deus não é glorificado no seu corpo, então isso é incoerência. É provável que nem discípulo você seja. Nós já vimos aqui que o corpo é algo que Deus se importa com o corpo. Deus se importa tanto com o corpo que foi Ele quem criou o corpo. Ele poderia ter criado Adão, alma penada. Só alma, fantasminha. Mas Ele fez um corpo e quando Ele concluiu o trabalho, o que Ele falou? Ficou bom isso aqui? Olha! E Deus ama tanto o corpo que Ele falou, eu vou entrar neste mundo através de um corpo.
eu vou ter um corpo. E ele ressuscitou depois da sua morte, e ele tem um corpo. Se o corpo fosse algo ruim, Deus não teria criado o corpo, Jesus não teria encarnado, ele não teria ressuscitado, e ele não estaria agora. Se você não sabe, Jesus está com seu corpo. Ele está na sua forma corporal. Um corpo glorificado, mas ele tem um corpo que pode ser tocado. Lembra quando ele ressuscitou? As pessoas tocaram em Jesus. Um corpo que come, essa é a melhor parte da ressurreição. Pastor, como que vai ser depois, quando eu ressuscitar? Eu sei o seguinte, nós vamos comer. Jesus comeu. O corpo é algo importante. Agora, existem aqueles em nossa sociedade que usam o corpo para imoralidade. Eles usam o corpo para a imoralidade, para a prostituição, para a pornografia. O corpo, que é algo tão precioso, que Deus fez e que Deus ama, que Deus se preocupa com o corpo do homem, o homem pega este corpo e usa para a imoralidade sexual, para a pornografia. Usam o corpo para a sensualidade. Esse período de carnaval é o período que mais as pessoas usam o corpo para a sensualidade. Por isso, nós, crentes em Jesus, não podemos usar o nosso corpo para a sensualidade. As mulheres devem se vestir de maneira que isso não cause tentação nos homens. E os homens também, que agora tem roupa que o homem também fica sensual. O homem e a mulher que são crentes, que são discípulos de Jesus, eles não usam o corpo para a sensualidade. Tem pessoas que estão usando agora, neste momento, o corpo para a droga, para as drogas. Eles estão colocando substâncias no corpo que Deus deu, substâncias que destroem o corpo, que destroem os neurônios, o pulmão, o fígado, o rim. Muitas pessoas agora, neste momento, estão destruindo o corpo com o uso de drogas. Algumas pessoas usam o corpo para a violência. Eles pegam a mão que Deus deu para machucar um outro corpo, um outro ser humano. Eu tenho muita dificuldade com esportes violentos. Eu tenho dificuldade com esportes que são violentos, que tiram sangue da outra pessoa, que é perigoso até matar a outra pessoa com um soco, um chute. Eu tenho dificuldade com um crente assistir esse tipo de coisa, aprovar ou até mesmo praticar esse tipo de esporte. Ainda não entrou na minha cabeça que isso aí é normal. Não entrou. Alguém que se diz crente, cheio do Espírito Santo, socar o rosto de uma outra pessoa que é a imagem de Deus e tirar sangue, tirar os dentes da outra pessoa. Quebrar a perna da outra pessoa, quebrar o braço da outra pessoa. Existem esportes assim hoje. E tem muito crente que assiste e aprova, não participa, mas aprova. Isso não entra na minha cabeça. Como pastor, eu não aceito isso aí. Se você vier perguntar qual que é a minha opinião, eu sou contra. Vai jogar ping-pong. Algumas pessoas usam o corpo para as drogas, para a sensualidade, imoralidade e violência. Agora, pensando na igreja, será que, como igreja, nós temos uma visão correta sobre o corpo humano? Uma visão correta vai refletir na forma como cuidamos dos nossos irmãos e como nós cuidamos dos perdidos. O que isso quer dizer? Nós nos importamos com o corpo do nosso irmão.
Às vezes o corpo do nosso irmão está precisando de pão, está precisando de alimento, está precisando de uma coberta. Uma igreja que não entende a importância do corpo vai dizer assim, ó, que Deus te abençoe, nós vamos orar por você, o importante é que você é salvo, graças a Deus. Vai para casa, né, e nós vamos estar orando por você, e se você morrer, ó, glória a Deus, você vai para o céu. Uma igreja que não entende o valor do corpo humano, ela não se preocupa em suprir as necessidades do corpo. Por que nós, Deus tem nos despertado para levar cestas para as pessoas que estão passando fome? Nós nos preocupamos com o corpo delas, com o espírito também, nós queremos que elas sejam salvas, mas nós também queremos que elas sejam alimentadas, que o corpo delas seja suprido de suas necessidades. Uma igreja que não se preocupa com o corpo das pessoas é incoerente. Você quer ver uma coisa que é errado? E que a gente aprendeu, e a gente até hoje fala, às vezes, nós falamos, ganhei uma alma para Jesus. Preguei o evangelho, ganhei uma alma. Você não ganhou uma alma. Você ganhou um ser humano, e um ser humano, ele é corpo-alma. Não separa. Você ganhou um ser humano. Se você pregou o evangelho, aquela pessoa foi salva, você levou ela a Cristo. Você não ganhou uma alma. Você ganhou um homem, um ser humano. Eu acredito que Paulo está mais preocupado com a santificação do corpo do que com a saúde física do corpo. Quando Paulo fala para nós dedicarmos os nossos corpos a Deus, Paulo não está tão preocupado com a questão da saúde física, ainda que isso é extremamente importante. E não se preocupar com a saúde física é pecado. Mas, ao lermos a carta aos Romanos e todo o Evangelho, nós podemos perceber que Deus está preocupado com o que fazemos com nossos corpos, não no sentido estético, no sentido alimentar. Tudo isso é importante e deve ser observado com muita atenção. Mas o que a Bíblia está mais preocupada, o que Deus está mais preocupado é o que nós estamos vendo com os nossos olhos. Como você tem usado os olhos que Deus te deu? Deus te deu olhos. Olhos para ler a palavra de Deus, olhos para ver a beleza deste mundo, para contemplar as maravilhas que Deus criou. Deus te deu olhos para ver a necessidade dos outros, para que você veja a miséria que algumas pessoas estão passando e você acuda essas pessoas. O que você está fazendo com os olhos que Deus te deu? Você passa mais tempo na internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, ou você usa os olhos que Deus te deu para ler a palavra de Deus? Para contemplar as maravilhas de Deus? Para olhar para o sofrimento das pessoas? O que você tem feito com a sua boca? Como você tem usado a boca que Deus te deu? A boca que Deus te deu é usada para louvar, para aconselhar, para encorajar, para edificar outras pessoas, para adorar a Deus? Ou você usa a boca que Deus te deu para falar palavras imorais, piadas, palavras que não edificam, palavrões na frente dos seus filhos? Como você tem usado a boca que Deus te deu? As mãos. As mãos. Deus nos deu mãos para estender para as outras pessoas, para que elas fossem estendidas, mãos para que nós pudéssemos abraçar quem precisa ser abraçado. E os pés? Como você tem usado os pés que Deus te deu? Para ir em lugares que glorificam a Deus? Você tem usado os teus pés para ir ao encontro do perdido? Você tem usado os teus pés para ir ao encontro do necessitado? A Bíblia vai dizer: quão formosos são os pés
daqueles que anunciam o Evangelho. O seu ouvido, como você tem usado o ouvido que Deus te deu? Para ouvir fofoca, para ouvir coisas que não edificam, para ouvir coisas imorais, ou você tem usado o ouvido que Deus te deu para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o lamento, o choro do seu irmão? É isso que Romanos 12 está preocupado aqui. É isso que Paulo está mais preocupado. Quando Paulo fala, ofereçam seus corpos, Paulo não está pensando numa dieta alimentar, ainda que isso é extremamente importante. O crente tem que cuidar do corpo que Deus deu. Paulo não está pensando em exercícios físicos, isso também é extremamente importante. O que Paulo está preocupado é se nós estamos oferecendo os nossos corpos ao pecado ou a Deus. Se nós estamos usando os nossos corpos de forma imoral ou de forma que Deus é adorado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o quê? Com o corpo de vocês. Comam direito. Cuidem do corpo através de exercício. Mas também não deixe que o corpo seja usado como instrumento para a imoralidade. Deus te deu um órgão sexual. Você deve usar da maneira como Deus determinou. Deus te deu sexualidade. E isso deve ser usado da maneira correta, da maneira que glorifica a Deus. O sexo é para o casamento. Ele não é para antes do casamento, e nem para fora do casamento. E nem para ser praticado com pessoas do mesmo sexo. De que maneira você tem usado o teu corpo? Você é coerente? Você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, a sua vida deve ser coerente com aquilo que você professou, com a fé que um dia você professou. Você disse que recebeu Jesus em seu coração, que você se arrependeu e que agora você é de Jesus. Mas qual é a prova de que você é de Jesus? Me diga como você lida com o seu corpo, que eu vou te dizer se você é crente ou não. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. O seu corpo é oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo. Se o seu corpo não é oferecido a Deus, você pode cantar bonito. Você pode até pregar bonito. Você pode tocar, você usa suas mãos para tocar, instrumento, coisa linda. Mas se ele não é consagrado a Deus, se o seu corpo não é consagrado a Deus, não vale nada. Deus não recebe o seu louvor. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, em primeiro lugar, o discípulo oferece o seu corpo a Deus. Em segundo, o discípulo tem uma mente transformada por Deus. Verso 2: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O discípulo não se amolda. O que isso quer dizer? Ele não toma forma. Ele não toma a forma do quê? Do mundo. E mundo aqui é sistema com suas ideologias, crenças e cultura. Ele não se amolda, ele não toma forma da maneira como o mundo pensa, mas ele é transformado. A palavra que Paulo usa aqui para transformado é metamorfose. Metamorfose é uma mudança que ocorre de dentro para fora. Como ele recebeu a Cristo, agora a sua mente ela é transformada. E qual o resultado desta transformação?
verso 2, a parte B. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tem uma mente transformada, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós podemos perceber? Que nós somos bombardeados com um relativismo moral diariamente. O que isso quer dizer? A nossa sociedade, ela diz que o sexo antes do casamento não é pecado. As novelas vão dizer isso, as músicas, os filmes, Malhação, vai dizer que o sexo antes do casamento é algo normal. Nós estamos sendo bombardeados através de um relativismo moral. O sexo com pessoas do mesmo sexo não é pecado. É isso que nós estamos vendo diariamente, através de filmes, músicas, através da arte, através do cinema. A nossa sociedade está tentando moldar a nossa mente, dar forma à nossa mente. A nossa sociedade diz que sexo fora do casamento não é algo errado, não é pecado, é normal pular a cerca. É normal, vejam as novelas. Desde que a mulher não saiba, se ela não pegar, não é isso que é ensinado diariamente, através das músicas, através dos filmes, das novelas, através dos livros, literatura, através da internet, dos blogs, das redes sociais. Eles vão dizer que a moral ela é relativa ao tempo e à cultura. O que isso quer dizer? Que o tempo mudou. Antes, pastor, sexo antes do casamento, antes lá, quando há 30 anos, isso aí era pecado, agora não é mais, pastor. Agora é normal. Todo casalzinho de namorado, ele tem que ter uma experiência sexual. Como é que vai casar sem se conhecer sexualmente? É isso que a cultura está dizendo, que esta verdade ela é relativa ao tempo. Era errado há 30 anos, agora o tempo mudou, nós modernizamos. Era errado o sexo com pessoas do mesmo sexo há 30 anos, agora não, agora é normal, nós evoluímos, a ciência evoluiu. Então a moral ela é relativa ao tempo e à cultura. Pastor, isso aí é errado lá nos países muçulmanos, porque eles têm uma cultura diferente. Lá a mulher tem que usar burca, lá a mulher apanha do marido. Aqui não. Aqui nós somos livres para ter relação sexual com quem nós quisermos. Então a moral é relativa ao tempo e à cultura. O nosso país é um país avançado, ele é um país em desenvolvimento, as coisas mudaram. E essa ideia, ela vai sendo forçada para dentro da igreja, para que estas ideias se tornem verdades e formem a nossa maneira de pensar. É por isso que Paulo diz, não se conformem, não tomem a forma, não deixem que a cultura, o mundo, com as suas ideologias, com a sua moral relativa, moldem a mente de vocês. Não permitam isso. Eles vão dizer, por exemplo, que matar um bebê não é assassinato. Matar um bebê é aborto. Usa um termo mais suave. Usar drogas de forma recreacional. Olha o termo que eles estão usando. Nós temos que liberar o uso de drogas para recreação. De forma recreacional, para diversão. Nós temos que liberar. Consumismo irresponsável. A nossa sociedade começa a te bombardear. Compre, compre, compre. Tem até um comercial, compre batom, né? Já vai ensinando a criança a gastar, tem que comprar e comer chocolate. Compre batom, lembra? Desse comercial é só da minha época. Nem sei se tem mais, eu acho que não tem, né?
Mas a sociedade, ela mostra que o consumismo é terapêutico. Você tem que comprar, você tem que ter um sapato novo, um para cada semana. Você tem que gastar, você tem que consumir, você tem que trocar de carro, você tem que... Vocês percebem? Há uma pressão para que a nossa mente seja moldada. O que era errado não é mais. E a igreja está sendo bombardeada. Nós somos bombardeados a pensarmos em uma forma de igreja de acordo com o mundo. A igreja, ela é forçada a se moldar em uma igreja que seja agradável para o mundo. Uma igreja que trate os seus membros como clientes. O que você gosta de ouvir, irmão? Fala. Fala para nós, o que você gosta? Nós vamos tocar o que você gosta. O que você gosta? Cristina Mel? Qual que é as novas agora? O que você gosta? Nós vamos tocar para você. Né? O que te deixa confortável? Você não quer que a gente fale sobre pecado? Não vamos falar. Você não quer que a gente fale sobre inferno? Tudo bem, irmão. Nós não vamos falar sobre inferno. Nós vamos falar que você é especial, que tudo vai dar certo na sua vida. Nós vamos dizer para você que esta semana Deus tem uma porta aberta para você com muitas bênçãos. E que Deus está muito feliz com você, que Ele te ama do jeito que você está. É isso que nós vamos falar, porque isso aí é legal. Você é importante, você é maravilhoso. Não tem nada mais lindo que você. É isso que você quer ouvir? Como anda a sua forma de pensar? Sua mente foi moldada pelo mundo? Você tem uma ideia de casamento? Sabe o que eu tenho ouvido? As pessoas chegam e falam assim: pastor, eu acho que o casamento tem que ser assim. Não é eu acho, irmão. Está escrito. Não está escrito, então não é. Não, eu acho que o casamento tem que ser assim. Eu acho que não se deve dar umas palmadas no filho. Está escrito. Provérbios vai falar para usar a vara. Várias vezes. Não é uma, não. Não, mas a super nani. Que super nani? Super nani é Jesus agora? Vocês riem, mas quantos já estão moldados com esta mentalidade? Não pode mais, tem que conversar, pôr no cantinho do castigo. E aí cresce um monte de gente indisciplinada, não tem compromisso com o trabalho, não chega no horário, não tem compromisso com a escola, não tem compromisso com o casamento, qualquer briguinha vai chorar no colo da mãe. Porque não tem fibra. Não foi treinado de acordo com a palavra de Deus, foi treinado de acordo com as novelas. Eu tenho uma ideia sobre a sexualidade. Eu não vejo problema o sexo antes do casamento. Eu já ouvi de crentes. Pastor, você gosta da homossexualidade? Eu não sei, eu acho que é meio natural isso aí, porque tem tanto amor nesses casais. Tem uma mente moldada pelo mundo. Não é eu acho. O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? O que a Bíblia diz sobre o sexo? Quando você vier conversar comigo, você venha com a Bíblia. Não vem com eu acho. Venha com a Bíblia e diga: está escrito, Deus disse assim. Porque o que nós achamos não importa. Você tem uma ideia própria de como lidar com o seu dinheiro. Você tem uma ideia própria de como deve ser a igreja. As pessoas chegam também, aí é o que dá mais raiva. Eu acho que a igreja tinha que ser assim, pastor. Você acha? Primeiro, a igreja é a noiva de Jesus. Então você está dizendo que
Você vai determinar como a noiva tem que ser. Eu acho igrejas personalizadas. Eu quero uma igreja que seja assim, ó. Eu penso. Eu não sei, não tem que ir todo domingo no culto. Para que isso, pastor? Eu não acho que é assim. Eu não acho que eu tenho que dar o meu dízimo ou minha contribuição. Eu não acho. Não é o que você acha. Sua mente foi transformada pela palavra de Deus? Essa é a questão. Você está com o coração voltado para a vontade de Deus? Eu não quero fazer o que eu penso, Deus. Eu não quero ser guiado pelo que eu acho, eu quero ser guiado pela tua palavra. É assim que você tem vivido? Tudo que você faz é com base na palavra de Deus, visando a glória de Deus. O verso 2 diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar a vontade de Deus quando você se deixar guiar pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz nesta noite: um discípulo de Cristo que vive de forma coerente, ele entrega o seu corpo para Deus. O seu corpo é dado a Deus para que Deus use para a glória dele. Se você é um discípulo de Jesus, você vive de forma coerente. E viver de forma coerente é não se amoldar à forma de pensar deste mundo. Se você é um discípulo de Jesus, viver de forma coerente é ser transformado pela renovação da mente. Mas por que devemos obedecer a estas ordens? Por que eu tenho que oferecer o meu corpo? Por que eu tenho que não me deixar moldar pelos princípios e os valores deste mundo? Por que eu tenho que transformar a minha mente? Por quê? Nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o legalismo. Nós não temos que oferecer o nosso corpo a Deus para sermos salvos ou para sermos abençoados. Nenhum dos dois. Eu não ofereço o meu corpo a Deus, a minha oferta, o meu tempo, as minhas mãos, os meus olhos, para ser salvo ou para ser abençoado. Isso é diabólico. Se alguém disser assim para você: ofereça a sua contribuição, o seu corpo, a sua vida para Deus, para que Deus te salve, ou para que Deus te abençoe, isso é diabólico. Isso não é o evangelho. Então nós temos que tomar cuidado com o legalismo. E nós temos que tomar cuidado com o antinomismo. O que é antinomismo? É anti-lei, anti-norma. Já que eu estou salvo, já que Deus não me abençoa pelo que eu faço, então eu não preciso fazer nada. Então eu não preciso obedecer. Isso também é errado e é pecado e é demoníaco. Por que então nós temos que obedecer a Deus? Por quê? Por que eu tenho que entregar o meu corpo? Por que eu não posso permitir que minha mente seja moldada? Por que eu tenho que transformar a minha mente? Por quê? O verso 1 vai dizer: irmãos, exorto-vos. É uma exortação. Paulo está fazendo uma exortação, ele está dizendo: eu exorto vocês pelas compaixões de Deus. Pelas compaixões, plural. Deus teve muitas compaixões de você e de mim. E por causa das compaixões de Deus, das inúmeras compaixões de Deus, agora eu ofereço o meu corpo para Ele. Entenderam? Por que eu devo obedecer a Deus e ter uma vida coerente? Por causa das compaixões. Em outras traduções está misericórdias. Por causa das misericórdias de Deus. Paulo vai dizer: Deus foi muito misericordioso com vocês.
Deus teve muitas misericórdias de vocês, e agora, por causa dessas inúmeras misericórdias e compaixões, vivam para Deus, entreguem os seus corpos a Deus. É diferente. Então é por gratidão, é por reconhecimento, é por estarmos maravilhados com o que Deus fez, então agora eu vou e me ofereço. E que compaixões são estas que Deus realizou em nós? Que misericórdias são estas? Do capítulo 1 ao 11 de Romanos, Paulo ele vai falar como nós estávamos sem Cristo, e depois ele vai dizer o que Cristo fez por nós, a partir do verso 4, do capítulo 4 até o capítulo 11 de Romanos. Do capítulo 4 de Romanos até o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai dizer que sobre as misericórdias de Deus, tudo que Deus fez por você. E aí ele entra no 12 e fala, então, por causa de tudo isso, por causa de tudo que Deus fez por vocês, agora se ofereçam a Deus, se entreguem a Deus. Por exemplo, Romanos 5, 1 e o verso 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que nós temos que oferecer nossos corpos? Porque nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por que nós temos que oferecer nossos corpos? Porque Cristo ofereceu o seu corpo. E Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que sou, Paulo está falando. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é o que nós vamos fazer diante de tudo isso que Deus fez. O que você vai fazer? Como você vai viver sabendo tudo que Cristo fez por você? Você vai viver de qualquer jeito? Você vai entregar o seu corpo à imoralidade? Não! Deus fez muitas coisas por nós, são misericórdias, são compaixões, são várias misericórdias, várias compaixões. E o ápice está em Romanos 8, do 31 ao 39. Paulo vai dizer, aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, diante de tudo isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo, agora, o que vocês devem fazer? Entreguem o corpo de vocês. Entreguem o corpo de vocês a Deus. Não se amoldem aos esquemas deste mundo. A mente de vocês tem que pertencer a Deus. Sejam transformados pela renovação da mente, através da palavra de Deus. Você que está aqui, se você é um salvo, você deve oferecer um corpo santo a Deus. Os seus olhos têm que ser santos. Os teus olhos. Por quê? Por que o teu olho tem que ser um olho santo? Porque os olhos de Cristo,
eles foram machucados por você, para que os teus olhos fossem santos. Você que está aqui nesta noite, se diz cristão, se diz discípulo, você tem que oferecer um corpo santo a Deus, uma boca santa. A sua boca tem que louvar, falar coisas que edificam, da sua boca tem que sair o evangelho. Por quê? Porque os lábios de Cristo foram machucados por você. Os lábios de Cristo, do santo, foram esbofeteados, para que os teus lábios fossem santos. Você deve oferecer um corpo santo a Deus, mãos santas. E por que você tem que oferecer mãos santas? Porque as mãos de Cristo foram machucadas por você. Você tem que oferecer um corpo santo a Deus, pés santos. Por que você tem que oferecer pés santos? Os teus pés não podem ir em qualquer lugar mais. Os teus pés têm que ir ao encontro do perdido e têm que ir ao encontro de Deus. Os teus pés não podem ir em lugares imorais para buscar os prazeres desta carne. Os teus pés têm que ser santos. Por que os teus pés devem ser santos? Porque os pés de Cristo foram perfurados, foram machucados para que os teus pés sejam santos. Agora, você só pode oferecer seu corpo a Cristo se primeiro você receber o corpo de Cristo. Não tem outro jeito. Se você não receber o corpo de Cristo, você não tem como oferecer o seu corpo a Cristo. Você só pode se dar a Cristo se Cristo se der a você primeiro. Se você não comer de Cristo, você não tem como se dar a Cristo. E Cristo está se dando a você nesta noite. Hoje Cristo está se dando a você. Ele está dizendo para você nesta noite: venha e coma de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alimente de mim. Venha a Cristo nesta noite, abrace a Cristo. Use as tuas mãos para adorar a Cristo nesta noite. Olhe para Cristo, use os teus olhos para contemplar a beleza de Cristo. Que os teus pés corram para Cristo nesta noite. Que os teus ouvidos ouçam a voz de Cristo te chamando nesta noite. Seja perdoado por Cristo, seja salvo por Cristo. E ao ser salvo, viva de forma coerente. Viva como um discípulo. Você foi salvo? Viva de forma coerente. Vamos orar.